carro de família. Muita gente pensa nisso ao olhar para a Chrysler Caravan. Foi um carro que fez muito sucesso, inclusive aqui no Brasil, na década de 90, especialmente essa terceira geração. Hoje a gente fala desse exemplar com motor 2.4, 7 lugares e outras características bem bacanas. Saudações, pessoal! Muito bem, hoje vamos falar de um carro de família. Aliás, a Grand Caravan, um carro que está na pauta há algum tempo, a Caravan e a Grand Caravan também, a sua irmã maior, com motor V6, por conta justamente desse fato. Esse produto foi o segundo produto mais longevo na história da Chrysler, né? E quando a gente fala de Dodge, que nos Estados Unidos é Dodge Caravan, aqui no Brasil é engraçado a gente falar Dodge Caravan, porque você lembra de duas coisas diferentes, né? Mas logicamente para eles lá é uma outra ideia, um outro significado. Pra vocês terem uma ideia, juntando todas as gerações, desde que chegou ao mercado em 1984, ele só saiu do mercado, esse carro, em 2020. A FCA resolveu mudar o contexto de mercado, analisou uma série de coisas, resolveu tirar de linha, ou seja, 36 anos de história. Isso, meus amigos, é para poucos. Mais do que isso, na linha Dodge, só o Charger, para ter uma história um pouco mais longa e cheia também de personalidade. 1984 e a década de 80, em especial, foi uma época muito interessante. Uma época onde as marcas nos Estados Unidos resolveram lançar as minivans. A gente chama de minivan um veículo desse tamanho, e essa é a Caravan, não é a Grand Caravan, lembrando. Porque a gente sabe, e eu sempre falo isso aqui na garagem, que lá nos Estados Unidos eles têm uma noção de espaço diferente, uma necessidade de espaço diferente, portanto, carros que aqui são grandes, lá são médios. Né? Você olha análise de mercado lá, um SUV médio, pô, o negócio é o tamanho do Trailblazer, sabe assim? Mas é engraçado, né? Por conta dessa cultura deles de automóveis que é bem grande. Então, na metade da década de 80, o mercado viu uma mudança, começaram a surgir essas minivans, que eram veículos familiares, justamente, a gente brinca até que muitos deles eram carros aí que foram feitos para ir nos parques temáticos, a Disney, né? Esse carro tem muita cara disso, né? Tanto que eu estava comentando até com o proprietário, e justamente uma coisa curiosa. Dentre as versões disponíveis nessa terceira geração, uma delas trazia tração integral e tal, e um acessório curioso, um console central com VHS. Olha só que coisa mais curiosa e bem anos 80, 90, né? Essa questão do VHS, interessantíssimo realmente. Então, por aí você vê que era um carro familiar, ou seja, 7 passageiros mesmo. A gente fala muito aqui de 7 passageiros e aqui no Brasil atualmente a gente tem opções, só que são todos SUVs, 7 lugares e todos têm um espaço um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas a terceira fileira de bancos aqui no Brasil, dos 7 lugares atuais, ela é bem limitada. Esses carros não, eles têm uma terceira fileira de bancos, como a gente vai ver, muito usável e também confortável, que é mais importante quando você tem um carro familiar para levar 7 pessoas. Vamos lá, meados dos anos 80, 1984, chegou a primeira geração da Chrysler Caravan lá, Dodge Caravan. Também temos Plymouth Voyager, que é uma outra coisa bacana, e é engraçado que alguns desses carros aparecem por aqui. Logicamente, há algum tempo eles já podem ser importados. Não sei de alguém que tenha importado um, mas é legal, né? Já dá pra botar placa preta nesses carros, dependendo do ano. Isso é uma coisa interessante. Quem sabe alguém resolva trazer uma hora dessas. E como eu falei há pouco, o mercado de minivan aquecido, outras marcas também lançaram concorrentes, ou seja, a Ford tinha Aerostar e tinha outros modelos, Chevrolet também tinha seus modelos, Lumina é muito legal também. Eu quase gravei com uma Lumina recentemente, mas o proprietário vendeu, ele falou, eu estou vendendo aqui, se não der a gente grava, mas uma hora aparece, né? Fora a Toyota e outras marcas, ou seja, essa ideia de minivan, carros para 7 passageiros, ficou muito popular, tem muitas opções lá fora foram criadas. E quando a gente chega nessa terceira geração, houve uma mudança interessante que faz desse carro um símbolo dos anos 90. Eu acho bacana porque assim, a gente olha o tamanho primeiramente, lembrando, essa é uma Caravan SE, não Grand Caravan, então ela é menor, né? A Grand Caravan tem pouco mais de 5 metros, mesmo assim é um carro que tem um estilo que acabou se tornando muito, digamos, a cara dos anos 90, né? Se a gente pega década de 90, 2000, esse começo, e aqui no Brasil também a gente tem que lembrar do irmão desses carros, que foi o Stratos, né? O Stratos também a gente olha, então a primeira coisa para ver nesse carro é a dianteira, com essa cara de Dodge barra Chrysler, e justamente essa cara de Stratos, ele parece uma van Stratos, né? Então esse conjunto óptico, tudo lembra muito Stratos, é muito parecido nesse sentido. Seguindo por aqui, esse carro traz rodas de 15 polegadas,
o que é bacana, como eu sempre digo, principalmente para um carro de 7 passageiros, 15 polegadas, você acaba tendo um carro confortável, né? O proprietário colocou aqui os pneus com letra branca, deu um quê diferente, mas ficou legal, principalmente se a gente analisar que a ideia da 15 polegadas com esse perfil é ser confortável, é ser cômodo. E falando em termos de design também, além dessa dianteira, é um veículo grande e uma coisa que eu gosto muito, cara, essa porta lateral que facilita o acesso e tem uma lógica muito grande quando a ideia é facilitar o embarque e o desembarque. Cara, é uma ideia muito boa. Porta lateral dos dois lados, vale salientar. E seguindo por aqui, por fim, o desenho da traseira. Eu acho essa terceira geração uma das mais bem acertadas em termos de estilo. Eles foram muito felizes em vários aspectos diferentes, né? Tanto que quando a gente fala no conjunto óptico, essa linha de cintura baixa, enfim, o desenho todo ovalado do carro, eu acho simplesmente sensacional. E a última coisa para mostrar aqui, o porta-malas, que tem um bom espaço e, logicamente, a fileira de bancos pode ser removida, tem uma série de coisas que facilitam a colocação de bagagens ou qualquer outra coisa que você quiser levar aqui dentro. E agora, meus amigos, uma das coisas mais legais desse carro, sem dúvida, que eu acabei de me referir há pouco, né? A facilidade de acesso, cara, olha isso que beleza. Eu fui no evento da Toyota uma vez, tinha uma Toyota exatamente dessa forma, né? Só que abria a porta de forma elétrica. Manual é melhor, né? Fala a verdade, menos manutenção, pensando aí de maneira geral. E o que é legal é que a gente olha aqui o acesso, olha só que interessante. Eu vou sentar aqui na segunda fileira, logicamente isso é ajustável, né? Mas olha que beleza, olha o espaço da terceira fileira de bancos. E olha que interessante, eu vou sentar aqui também, você pode passar. Lógico, dá para você entrar puxando o banco, né, ou entrando por aqui, mas olha a diferença que dá de espaço. Olha só essa terceira fileira de bancos, né? Cara, fala a verdade, ó, tem 1,70, vocês sabem, então não sou a pessoa mais alta do mundo, mas mesmo assim, na minha família a gente tem um hábito de ir para Aparecida todo ano. E às vezes eu vou para Araraquara também, com minha sogra, meu sogro, mas olha que beleza esse espaço traseiro, né? Interessante, tem porta-copo aqui, bota o seu refrigerante aqui, vai tranquilo. E o que é bem legal também, além desse espaço, a facilidade de acesso, né? Vocês podem entrar e sair por aí, entrar e sair por aqui. Olha o corredor aqui, basicamente, né? Se você muda aqui também, ó, você levanta aqui para facilitar o acesso. Ou seja, tudo bem interessante e cômodo, né? Macio, com esse cheiro delicioso de couro, meus amigos. Esse cheiro aqui realmente é muito bom. E olha que legal, também uma outra questão, eu vou entrar pela frente, mas você pode entrar por aqui, o proprietário estava me falando que ele usa muito isso aqui. Eu falei isso aí, aliás, na nossa matéria recente do ID Buzz, tem aquele console central, né? Eu até falei, pô, eventualmente dá para a pessoa tirar aquele console e andar pelo meio mesmo, né? Porque se você pega uma vaga mais apertada, você sai pela porta lateral, que é essa aqui, justamente, né? Olha só que maravilha. E não só abertura, né, mas ó, fechamento prático e fácil, né, de fazer. E para quem vai aqui, que geralmente é o meu local nas viagens, né, olha que comodidade também que a gente tem nesse banco. Peraí, vamos fechar aqui. Olha que interessante. Temos aqui, olha só, ligando aqui, então toda essa eletrônica de época, com as luzes, é um espaço interno muito bom. Olha só o espaço que a gente tem aqui. Dá para andar de mão dada com a sua esposa, dá para fazer tudo aqui. E, logicamente, o espaço do banco traseiro. Cara, muito legal realmente, muito interessante. Os comandos, ó, de ventilação, comandos também, ó, você controla tudo por aqui. Olha só que praticidade. Espelho elétrico. Isso é uma coisa interessante porque essa versão SE, entre as versões, você tinha a versão de entrada, tinha um furgão mesmo, e daí você tinha já essa versão, o vidro elétrico, trava elétrica, já uma série de comodidades que a gente gosta e que o mercado gosta também, né? Detalhe do volante aqui, eu adoro esses primeiros volantes multifuncionais, né? Que a gente tem aqui, ó, o piloto automático, ajuste de volume, cara, é o que precisa, basicamente, é o que precisava principalmente na época, né? Olha só que bacana, aqui, eu acendi a luz, né? Temos aqui, ó,
o câmbio ali, o detalhe do câmbio automático, 110.410 milhas. Essa aqui, quilômetros por hora, né? 110.410, está bem conservado. Esse carro acho que era do único dono, salvo engano. Saídas de ventilação, olha só que legal isso aqui. Os comandos aqui para você ajustar o balanço do som, ar-condicionado, limpador traseiro. Olha que beleza, cara. Preciso de uma Chrysler Caravan, meus amigos. E aqui o motor 2,4 litros, 16 válvulas, dessa versão especial que trazia tração dianteira. Tinha versão com tração integral também, a mais completa de todas, além da V6. A gente vai andar, vou comentar sobre as impressões gerais sobre esse motor de 4 cilindros. Muito bem, Chrysler Caravan. Esse modelo estava na minha pauta há algum tempo, viu? É uma comodidade, meus amigos, impressionante. E uma coisa, a primeira grande questão que tem nesse carro é a comodidade, né? Rodas de 15 polegadas, os pneus com perfil alto. Essa é a fórmula da maciez, né? Que maravilha! E como esse mercado de minivans ele cresceu, ele fez sucesso lá fora. E mais do que isso, ele fez sucesso aqui também no nosso mercado. Eu lembro na década de 90, esse carro é 2000, da terceira geração, mas é um design que veio na década de 90, muito próprio. E na década de 90, esses carros, eu lembro que eles eram moda. Você tinha muitos blindados, inclusive. E justamente foram carros que caíram no gosto, né, familiar das famílias. Inclusive que a gente pega a evolução toda dessas minivans, como eu falei, nos Estados Unidos chamam tudo de minivan, porque lá o espaço é um negócio curioso. Mas você tem Chrysler Town & Country, depois teve a Chrysler Pacifica, que foi a última, e por fim a FCA resolveu tirar de linha. Mas 36 anos, olha a história de longevidade de um veículo como esse, e principalmente, né, como que um carro ele cai no gosto do público de uma maneira tão peculiar e tão própria. É exatamente isso. O carro, aí o pessoal gostou muito porque justamente tem esse aspecto tão forte familiar de viagens. O proprietário mesmo estava comentando comigo que ele foi para o Rio de Janeiro, ele fez outras viagens, uma frenagem macia, ele fez outras viagens, mas ele falou, fui para o Rio de Janeiro, 6 pessoas, 2 cachorros, ou seja, muito espaço. E de fato, e a gente tem que pensar que essa é uma Caravan, né? É uma Chrysler Caravan, não é uma Grand Caravan que tinha o motor V6, tinha uns 40 centímetros a mais em termos de comprimento. Ou seja, essa versão aqui, pequena, entre aspas, já dá conta do recado. Vocês viram o espaço da terceira fileira, como ele é generoso. É uma das coisas mais interessantes, aliás. A gente que acaba testando carros atuais, poder andar nesses carros com 20 e poucos, 30 anos, e ver o contexto de época e até de espaço, né? Voltando a falar de espaço, é um carro realmente familiar, com 7 lugares reais, né? Digamos assim, e bem bacana mesmo, né? Mas o que é interessante também é ver as opções de acabamento. Eram 5 opções, então você tinha desde a versão de entrada, como eu citei. Essa versão SE era a segunda, só que vocês veem a comodidade do mercado dos Estados Unidos, do mercado automotivo. A segunda versão da linha de versões já trazia tudo isso de item de série, ou seja, é o que você precisa basicamente, né? Você não precisa mais do que isso para poder viajar confortavelmente, né? Ou seja, o carro já tem tudo, cara. Isso é bem interessante mesmo. E uma questão agora diz respeito às impressões ao volante. A posição de dirigir é mais elevada, você percebe mesmo que está dirigindo uma van.
lembra até aquelas Bovil, aquelas vans dos anos 70 e 80, com o motor V8 ou V6, mas aquelas vans mais clássicas que a gente já falou aqui no canal. Por outro lado, você percebe que ela é uma evolução, ela traz aspectos diferentes, principalmente de ergonomia, a ergonomia até parecida em alguns pontos, né? Nós temos aqui todo esse painel ao lado do motorista, esse espaço que é uma maravilha, dá para circular separado numa vaga apertada, você anda aqui e abre a porta por dentro, né? Dá para entrar e sair pela porta lateral, mas outras coisas são diferentes, né? A gente tem já uma frente um pouquinho mais até avantajada, digamos assim, então a ergonomia evoluiu em relação àquelas lá, você encontra uma posição até mais confortável para andar. E detalhes de acabamento também, olha só o acabamento da porta com madeira e esse couro aqui, muito interessante. Painel de fácil visualização, a área envidraçada muito boa também, muito simples de andar no carro e fazer manobras. Não tem um eixo esterçante como o EQS que a gente deu recentemente, mas cara, realmente... E esse motor de 2,4 litros que equipou também o Stratos, posso dizer que ele é um motor bem acertado, viu? Eu não sei, logicamente, esse carro com 7 passageiros, com outra ideia de uso, mas enfim, andando aqui a gente vê que o câmbio de 4 velocidades é bem esperto. Você percebe que ele tem uma programação, digamos assim, acertadinha para o tamanho do carro, para o peso, né? Para a proposta dele também, ou seja, um carro para curtir uma estrada sem pressa, só aproveitando aí todo esse conforto dos 7 lugares, essa comodidade, realmente sensacional, cara. Eu falei, a família vai para Aparecida todo ano, cara, uma dessa seria sensacional, porque ressaltando o que já foi dito também, os SUVs de 7 lugares deixam a desejar nessa ideia de comodidade, porque eles acabam não tendo um espaço de terceira fileira que seja bom, né? Que seja cômodo. Aqui nós temos um espaço razoável, eu gosto bastante. Bom, vou dar mais uma voltinha, cara, mas é macia de andar, hein? Que beleza. A gente pegar uma estrada, cara, que maravilha. Perfeito. E você não vê mais Caravan na rua, né? É difícil de ver um carro desses atualmente rodando. 2 pessoas parando para perguntar, pô, tava à venda, tal, né? Pô, realmente interessante. Interessante mesmo, né? Algo que é difícil de ver. E nesse estado também, né? É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Já vou me despedindo. Um grande abraço a todos. Nos falamos. Tchau, tchau.